Bom dia, tudo bem? Meu nome é Levi Carvalho e a gente está começando aqui mais um momento de oração, mais um momento onde a gente vai conhecer um pouquinho mais da palavra e hoje a gente vai com uma reflexão um pouquinho diferente, hoje um pouquinho menor, mas é muito importante a gente ter essa reflexão. Ah, o texto que a gente vai estar lendo hoje está em Lucas 18, versículo 8. Se você tem Bíblia aí, dá uma. Se você está aqui no ao vivo, tenta pegar aí. Se tiver depois vendo o vídeo offline, dá uma pausa aí para ler comigo. Esse versículo diz sobre fé, né? Que é o assunto. Hoje a gente vai fingir que é uma segunda introdução, antes de a gente entrar realmente profundo no assunto. Em Lucas 18:8 diz assim: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A gente sabe que a gente está vivendo os últimos dias. É notório, né? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras. E Jesus diz que nos últimos dias seria como em Sodoma e Gomorra. As pessoas estariam preocupadas com suas próprias vidas, se casando, dando em casamento, procurando estabelecer suas vidas na terra. E se a gente reparar, o Deus desse mundo, que é Satanás, a gente estudou isso naqueles dias que a gente estava trabalhando sobre a criação e tudo. O diabo, ele procura cegar o ser humano. Bom dia, Dani, tudo bem? Então, o trabalho do diabo há milênios é cegar o ser humano. Então, hoje a gente repara que o ser humano ele foi envolvido de tal forma que o tempo dele é preenchido. Hoje a gente não vê tantas coisas diferentes assim como a gente via no tempo do Velho Testamento, mas hoje a gente vê que o tempo do ser humano é preenchido. Então a gente gasta muito tempo, a gente hoje vive mais trabalhando do que vive em casa. Hoje a gente tem um tempo bem escasso. Então, a meu entender, o que o diabo fez nesses últimos anos, nesses últimos séculos? Ele preencheu o tempo do ser humano. Hoje tu não tem mais tempo para ler a tua palavra, tu não tem tempo para orar. Às vezes, quando tu se percebeu, tu já dormiu, acordou e não fez o que deveria ter feito. Então, isso cabe muito nesse versículo, Lucas 18:8, que a gente acabou de ler. Será que quando Jesus vier, haverá fé na terra? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E a boca mais próxima do teu ouvido é a tua. Então, se a boca mais próxima do teu ouvido é a tua, tu deveria estar pelo menos falando a palavra. Mesmo que tu não consiga, por exemplo, passar um tempo ouvindo pregações, que na verdade se a gente for olhar para o Novo Testamento, no começo também não tinha tanto tempo, mas a Bíblia diz que eles estavam todos os dias, de casas em casas. Então, naquele tempo eles tinham um envolvimento com a palavra grande. Não tinha a Bíblia escrita como a gente tem hoje, mas eles tinham ali os apóstolos, eles tinham os discípulos dos apóstolos que estavam pregando. Então as pessoas procuravam estar envolvidas, mesmo porque havia perseguição. Então tudo que eles faziam era em grupos pequenos. E eles procuravam estar se alimentando, mesmo porque eles não sabiam qual ia ser o último dia deles também. Então tinha isso. A, a gente falou isso na semana passada, né? A fé, a gente leu em Hebreus ali, a fé é a certeza. Então, eu até anotei aqui, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, é um pouco sobre o que a gente estava lendo semana passada. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção, ela não é a gente até leu isso, ela é um alicerce, ela não é uma coisa assim que a gente ache, ela é uma convicção, não é um achismo. Então, quando a gente vê a história de Pedro, eu estava falando, hoje a gente vai falar sobre reflexões, né? Então, quando a gente estava falando sobre Pedro, quando a gente vai ler aquele versículo ali que ele tá no, ele vê os discípulos, eita que hoje eu estou me enrolando. Os discípulos estavam ali no barco e Jesus simplesmente chega no mar e eles se assustam, todo mundo fica atemorizado, mas Pedro fala assim:
mestre, se és tu mesmo, me manda ir até contigo. Se a gente for reparar ali, Jesus fala, vem. A gente tem que reparar que não é simplesmente Pedro pisando na água. Porque a fé é a certeza, é uma convicção, é pisar no alicerce. A palavra foi dita. O mundo espiritual, eu disse na aula passada, o mundo espiritual é mais real do que o nosso. Então, quando Jesus deu a palavra, vem, existiu alguma coisa espiritual que foi, um alicerce espiritual que foi criado. Isso é fé. Passou um cara panando bem na minha cara agora. Então, isso é fé. Fé é pisar na palavra de Deus. Então, a gente ouviu bastante os discípulos falando, Pedro fala bastante isso também na Bíblia, sobre as tuas palavras, eu vou. Ele foi pescar, sobre as tuas palavras. Jesus falou, pega o peixe do outro lado, sobre as tuas palavras. Então Pedro não estava pisando literalmente, simplesmente literalmente na água. A água, se a gente for tentar pisar, a gente vai afundar. Ele não estava pisando, ele estava pisando sobre as palavras de Jesus. Então quando ele pisou sobre as palavras de Jesus. Algo espiritual aconteceu. Então ele deu o primeiro passo, deu o segundo, deu o terceiro. Sabe Deus quantos ele deu? Porque, pelo que a gente vê na história, Jesus estava meio longe. Então ele estava pisando, de repente ele esmorece. Por que ele esmoreceu e a água começou a não ser tão pisável e começou a afundar? E outra coisa interessante, ele não simplesmente afundou e blow dentro da água. Ele foi afundando. Porque que a fé dele foi esmorecendo. Ele começou a ver a tempestade, ele começou a ver a água, sei lá, se mexendo. Alguma coisa ele começou a ver que começou a abalar a fé dele. Por isso que a gente também leu e falou semana passada que a fé não é pelo que a gente sente, não é pelo que a gente toca, não é pelo que a gente vê. A fé está firmada na palavra. Então quando a gente deixa o foco na palavra, que é o problema. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Então, o problema da fé é que ela tem que estar focada na palavra. Então, o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. Mas enquanto ele estava focado em Jesus Cristo, no que Jesus disse, vem, ele não afundava. Aí, eu até ouvi um pregador brincando com esse versículo. Poxa, então Pedro começou a afundar devagarzinho dentro da água. Se a gente tentar pisar na água, a gente vai blum, e vai embora. Então, a fé foi esmorecendo. Então, quando a gente vê esse versículo de Jesus falando assim, em Lucas 18:8, deveria ser um versículo preocupante para mim e para você. Quando a gente vê, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra, a gente deveria ficar preocupado assim. Um homem conseguiu pisar nas águas por causa de uma palavra dita por Jesus. E a gente tem muitas promessas ditas por Jesus e muitas palavras de coisas que deveríamos cumprir aqui na terra. Muitas palavras do que Deus quer que a gente faça, do que a gente tem de Deus para nossas vidas, muitas promessas. A Bíblia diz que em todas as promessas de Deus nós já temos o sim e o amém. Então, poxa, por que a gente não vive tudo isso? A fé ela é o alicerce do que tudo que Deus fala é real. Então, tudo que Deus fala é como se fosse uma pedra que a gente tivesse que pisar. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, esse caminho é a fé, em cima do que ele disse, do que Deus disse. O caminho está nele. Primeiro que a gente só pode entrar por esse caminho quando a gente aceita Jesus. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, para entrar, ele é a porta também. Então, tu entra pela porta e procura saber qual é o caminho que ele é. E a gente vai conhecendo e prosseguindo em conhecer. E a última reflexão que a gente vai falar, para a gente finalizar nosso vídeo hoje, tem um homem chamado T.L. Osborne. Eu não sei ainda se ele ainda está vivo, ele é já um pregador velhinho. Mas no início da carreira dele, como cristão, ele aceitou Jesus, ele se propôs a ir pregar na África. Ele foi para lá, ele começou a tentar pregar, e ele passou, eu não lembro quanto tempo, se foi 6 meses que ele passou, aí ele não conseguia fazer nada. Ele simplesmente, ninguém se convertia, ninguém mudava de vida, ninguém fazia nada. E ele um dia ele andando pela rua e com a Bíblia na mão, ele andava com a Bíblia na mão, um macumbeiro daquele tempo lá,
chamou ele e falou assim: o que que é isso na tua mão, cara? Ele falou assim: isso aqui é a palavra de Deus. Ele falou: tá, beleza. Se essa é a palavra de Deus, me prova. Aí o T.L. Osborne ficou meio sem saber o que fazer. Ele ainda tentou contra-argumentar um pouquinho. E ele falou: ó, aqui o Exu falando, né? O macumbeiro falando. Na verdade, ele era um bruxo, essa é a palavra que eu queria falar. O bruxo falando assim: ó, aqui nós temos nossos cultos, nossos livros, e o que eu faço aqui é real. Então a gente incorpora, acontece aqui, eu sei que isso é real. Como é que tu me prova que esse Deus que tu tá falando é real? E ele não sabia como provar. Ele voltou para os Estados Unidos, pegou as coisas dele, nessa mesma semana ele voltou para os Estados Unidos. Pegou a Bíblia, começou a estudar a Bíblia. Foi procurar alguns pregadores, um deles era Kathryn Kuhlman, que era uma mulher que viveu aí no século passado e era muito poderosa em Deus. Ele foi para os cultos e começou a ver Deus se movendo. Aí ele foi estudar e descobriu que Deus não era simplesmente uma história na Bíblia. Ele começou a orar, começou a buscar Deus e ele começou a ser eficaz. Ele começou a orar e curar as pessoas. Ele começou a orar e expulsar demônios de verdade. Ele começou a orar e as coisas que Deus fala na Bíblia começaram a acontecer na vida dele. As histórias que ele via em Atos começaram a ver. Ele via curas, ele via expulsões de demônio, ele via cegos se enxergando, pessoas que tinham coisas nas pernas, que não podiam andar, começaram a se levantar. E ele voltou então para a África, depois de não sei quantos anos, estudando e vendo, fazendo Deus ficar eficaz primeiro na vida dele. Ele voltou lá e encontrou aquele bruxo. Ele: agora eu posso te provar que Deus é real. Meteu a mão na cabeça dele, expulsou o demônio, o cara virou crente e virou uma das pessoas que trabalhavam no ministério lá na África. Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela é real. Ela é real antes mesmo de Jesus vir, ela já era real. Ela já era real desde que a gente estudou isso um pouco. Ela é real desde o tempo ainda que Adão e Eva estavam aqui. Tanto é que nós temos a galerinha em Hebreus dos heróis da fé. Pessoas que viveram pelo que Deus já tinha dito. Mesmo Jesus não vindo, existia a promessa. Eu disse isso naqueles tempos. Existia uma promessa, haveria um descendente. Então as pessoas já criam nisso. Elas já viviam pela fé que haveria alguém que ia chegar e ia tomar eles do reino de Satanás e ia transformar eles. Eles sabiam que havia um descendente que ia vir para restaurar o que Deus começou a fazer no Éden. E eles se firmaram nisso. Abraão se firmou. A Bíblia diz em Hebreus que Noé se firmou tanto, mas se firmou tanto que ele condenou a humanidade. Porque no momento que ele fez o barco, ele virou tipo um juiz, ele condenou todo mundo. Então as pessoas se firmaram na palavra de Deus. A pergunta para mim e para você, isso é importante para mim também. Quando eu falo isso, querendo ou não, esse negócio fica ecoando no meu coração. A pergunta é: será que a fé nos nossos corações, igual a gente leu agora em Lucas 18:8, Jesus estava preocupado. Será que essa preocupação não teria que ser minha e sua também? Há fé na terra, há fé no meu coração, há fé dentro do meu espírito, para que eu possa mover do jeito que Jesus quer que eu mova nesse mundo, do jeito que Jesus quer que eu viva nesse mundo. Será que eu vivo realmente pelo que a palavra diz sobre mim, a respeito do que ela fala, a respeito do que ela fala sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa? Será que eu vivo ou simplesmente eu estou vivendo como todas as pessoas nesse mundo, como Jesus disse que haveria nesse tempo? Então isso é preocupante. Eu queria deixar essa reflexão porque a gente vai começar a falar sobre fé aqui esses dias. E isso tem que mover teu coração e tem que mover o meu também. Então, haverá fé na terra, haverá fé no meu coração. E quando a gente fala haverá fé na terra, eu aprendi isso há alguns anos. A gente tem que parar de olhar um pouco para as pessoas à nossa volta, porque no final das contas, a primeira coisa, a salvação ela é meio que individual, né? A Bíblia diz sim que quando a gente é salva, tu e a tua casa vão ser salvas também, porque no final das contas a gente acaba falando desse evangelho, vivendo esse evangelho, as pessoas que estão à nossa volta veem isso, e quando Deus é real na nossa vida, ela acaba sendo real na nossa família e também na nossa casa.
Então, haverá fé na terra, no meu coração, haverá fé na terra, na tua vida, na minha vida. A gente tem que começar a viver o que Deus realmente falou sobre nós. A Bíblia diz em Provérbios que as coisas são feitas para os justos e para os injustos também. Então, a gente vê aí, tem até um ditado que diz que o sol nasce para todos, né? A sombra para alguns. É para alguns que vão procurar, mas a- as pessoas à nossa volta, mesmo não conhecendo Jesus, elas estão crescendo, elas estão prosperando também aí. Então, às vezes, a gente olha e pensa que simplesmente o que a gente tem vivido, as bênçãos que a gente tem recebido, é simplesmente por causa disso, dessa vivência que a gente tem com Deus, e às vezes não é. Às vezes é simplesmente porque a gente está trabalhando muito, se esforçando muito e as coisas começam a acontecer. Assim como acontece com os caras que não têm Jesus também. Então a gente deveria procurar ser eficaz igual a igreja de Atos era eficaz. E não como a gente vê e se compara com as pessoas à nossa volta. Porque as pessoas à nossa volta não são o parâmetro de comparação, e sim Jesus Cristo é o parâmetro de comparação que a gente deve ter, né? Então fica com essa reflexão que vai passar também essa semana no meu coração. Já passou, na verdade, até eu chegar aqui. Eu espero que seja uma reflexão para você também. Fé é o alicerce. É como se a gente estivesse pisando na palavra. Jesus disse: Eu sou a cura. E Isaías, lá mais de 400 anos antes, disse que quando ele morreu, esse sacrifício levou sobre si todas as minhas dores e minhas enfermidades. Por que a gente não consegue pisar nessa palavra e viver isso? Por que a gente tem tantos doentes no meio dos cristãos, se Jesus disse que já levou sobre si e a palavra dele não volta vazia? Então, isso é uma reflexão. Algumas pessoas hoje, a gente tem visto que conseguem colher essa palavra e conseguem viver, mas isso deveria ser o ideal, isso deveria ser o real para todo cristão, assim como era em Atos. Todas as pessoas ali eram batizadas, eram curadas. Não teve uma pessoa que ficou na frente de Jesus. A Bíblia diz que todas as pessoas que foram pedir para ser curada, Jesus simplesmente foi lá e curou. Os discípulos também chegavam na frente e eram curados. Tem a célebre frase de Pedro: Eu não tenho nada, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Foi lá, levanta-te, anda. Então, isso é para acontecer nas nossas vidas também. Por isso que tem um versículo que a gente pode até, quando a gente vê muito sobre mulheres dentro da Bíblia, a gente pode se relacionar, porque a igreja quando a gente vê em termos da Bíblia, a igreja é a mulher de Cristo, a esposa de Cristo. Então, a gente pode se relacionar isso com a igreja, né? Então, quando a gente aceita Jesus, tem um versículo que diz: quando a mulher casa com um cara que não é crédulo, que não é crente, como é que ela teria que se converter o marido dela através das atitudes dela, como o Paulo acabou de falar, né? A referência de comportamento são as atitudes e ações de Jesus através de nossas vidas. Então a igreja foi pedida naquele tempo lá, quando a gente vê essa parte de esposa, ela diz que ela, em silêncio, pelas atitudes cristãs que seriam correspondentes, o marido dela seria aceito, ela creria em Cristo por causa das atitudes dela. E tem um ditado no mundo mesmo que a gente ouve, que vai ser a última coisa que a gente vai falar antes de orar aqui, que diz assim: as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar tuas palavras. Então as nossas atitudes falam mais alto. Às vezes o que a gente fala não é o que a gente é. As nossas atitudes são o que a gente é, né? Então as pessoas à nossa volta sabem quais são as nossas atitudes. E elas sabem se o que a gente fala é real. Por isso que a Bíblia diz assim: Jesus tinha tanta autoridade que a Bíblia diz assim, ela se preocupa em dizer, e ele fazia o que ele falava. É isso que tem que ser nossa vida também. A gente tem que fazer o que a gente fala e não falar o que a gente faz. Porque, na verdade, a maioria das pessoas é como a gente vê aquele brincadeirinha com o filho, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso não deveria ser real na nossa vida, né? Deveria ser faça o que eu
faça o que eu faço. Fale o que eu falo, porque nós deveríamos ser exemplos. Exemplos em tudo, né? Essa é a luta da nossa vida, ser exemplos em tudo. No que a gente faz, principalmente porque a gente está sendo copiado. Por mais que a gente pense que não, as pessoas à nossa volta estão vendo a gente, estão olhando a gente, estão copiando. Eu tenho uma gatinha pequenininha aqui, de 8 anos, dormindo do meu lado, bem aqui. E ela me copia. Então é preocupante. A gente tem que ser referência mesmo em tudo. A gente, às vezes, meu pai falava isso pra mim quando eu tinha uns 20 anos. E eu tava lá ainda meio na rebeldia, eu tava com 20, mas não tinha virado nem jovem, ainda era aborrecente, essa é a verdade. E meu pai falava assim: Levi, se preocupa, teus irmãos estão te pegando como referência. Teus irmãos estão olhando pra ti e tu tem sido exemplo. Na minha arrogância, falei assim, eu falava pra ele assim: não, mas eu não quero ser exemplo de nada, não. Mas não tem esse de querer ou não querer. As pessoas estão olhando pra gente, nós somos referência. Nós somos exemplos. Sabe? Não é simplesmente achar, a gente, de qualquer forma, vivendo nessa vida, a gente é referência, pro bem ou pro mal. Às vezes tem pessoas que a gente tem como referência aí que são referências ruins e a gente não quer viver. A gente tem que se preocupar em ser referência boa para que as pessoas olhem pra gente e queiram viver o melhor dessa terra, como Jesus prometeu pra gente. Beleza? Vamos então orar e finalizar esse dia. E vamos lá. Senhor Deus e Pai, a tua palavra diz que ela é como uma faca, assim. Ela vem e penetra realmente no nosso interior. Que essa palavra ela não volte vazia, assim. Mas ela seja como essa faca, penetre no nosso coração mesmo. A palavra diz que ela é tão afiada que ela consegue separar alma e espírito. Que ela venha separar realmente isso em nossas vidas e comecemos a nos preocupar, Senhor, com a tua palavra de forma que te levemos em consideração fortemente, Senhor. Levemos a tua palavra em consideração e comecemos a buscar entendimento e sabedoria através da tua palavra para vivermos os dias que tu queres que nós vivamos, Senhor. Que possamos viver o que a tua palavra quer que nós vivamos, de conformidade com o que ela quer que nós vivamos. Que possamos ser realmente cópias tuas aqui nessa terra. Assim como a igreja em Atos foi conhecida como cristãos pela primeira vez e a tradução era pequenos cristos, que possamos continuar sendo pequenos cristos aqui, Senhor. Que possamos continuar a querer levar o evangelho da forma que tu ensinaste naquele tempo e os discípulos começaram a viver. Que possamos ser assim também. Toque em nossos corações, nos dá sabedoria para viver a tua verdade, que trilhemos o caminho da verdade. Que trilhemos o caminho que tu queres para nossas vidas e não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, como a tua palavra diz, Senhor. Toca-nos, nos dá um domingo abençoado, nos dá um domingo de paz. Toca em nossas famílias, que hoje haja um dia de reflexão realmente nos nossos corações e nos nossos familiares. Não simplesmente do que eu falo, mas do que eu falei aqui no caso, mas da vida que tu queres que nós levemos, Senhor. Que isso seja uma preocupação para as pessoas à nossa volta, mesmo que elas não tenham visto esse vídeo. Mas toque em seus corações, para que nessa semana seja uma semana agoniante para cada um. Não agoniante em termos de vida no natural, mas de uma agonia da tua palavra querendo brotar nos seus corações. E elas queiram saber mais de ti, mais da tua palavra. Que Satanás não tenha força para que nossas mentes sejam dominadas e acabemos não pensando na tua palavra, não pensando em ti. É isso que eu te peço. Toque nossos corações, nos dá uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Beijão a todos. Beijão Paulo, beijão Dani. A gente se vê na próxima semana. Abraço a todos.